Fala galera, bem-vindos a mais um The Mullet Show. Eu sou o Vinícius Schiavini e hoje nós vamos falar de nazismo. Vai vinheta! Eu sei que o nazismo é ao mesmo tempo um tema delicado e muito explorado pelas obras pop, por livros e tudo mais, porque na verdade foi uma coisa que mudou o mundo mais do que a Primeira Guerra. O nazismo trouxe um extermínio em massa, trouxe a devastação para toda a Alemanha e muito mais. Mas o que eu quero falar aqui é do começo dele, principalmente de uma parte muito importante, muito perigosa do nazismo: a propaganda. A propaganda do nazismo começa do livro Mein Kampf, né? A Minha Luta, do Adolf Hitler. Esse livro é muito forte, porque ele coloca todos os ideais e como ele acha que o mundo deveria ser. E o pior de tudo é que ele coloca de uma maneira que você não precisa estar ouvindo para pegar o tom de voz. Mas é bem complicado você não achar lógica em algumas coisas. Isso é muito perigoso. O livro Mein Kampf e depois os filmes, mas vamos falar primeiramente do livro Mein Kampf, ele vem recheado de ideologias, de propostas para mudar a Alemanha e a Europa da maneira que ele achava, e que foi o que ele fez no fim das contas na Segunda Guerra. Foi toda essa barbárie que ele realizou, que resultou na morte de milhões de pessoas. O problema é que o livro convenceu muita gente. Tanto que quando ele caiu em domínio público, o governo da Alemanha ficou tão preocupado, mas tão preocupado, que eles lançaram uma versão do Mein Kampf com uma introdução explicando quem era o autor. Porque senão muitos grupos neonazistas e coisas do tipo, esses malucos, eles iam curtir, eles iam falar: aqui ó, o cara tinha muita razão. E gente ia se convencer de novo. Quando Hitler chegou ao poder, a coisa piorou pelo fato de que ele tinha dinheiro e gente que acreditava nele. O dinheiro era mais importante, mas é sempre bom lembrar que tinha gente que acreditava nele. Nisso, ele contratou cineastas como Riefenstahl para dirigir filmes. Triumph of the Will é um desses filmes. E aí que nasceu a máquina da propaganda nazista. Filmes que ressaltavam os heróis nazistas, os soldados que lutavam pela Alemanha e principalmente pelos ideais do Führer. Lembrando que com o final da Primeira Guerra acabou o título de Kaiser, que era o rei da Alemanha. Führer é uma espécie de imperador. O que é pior ainda. Criavam esses filmes e ressaltavam. Eu assisti todos esses filmes enquanto eu estudava na faculdade. Eu ficava: gente, o pior é que eles ressaltam, e se você não soubesse da história da Segunda Guerra, você realmente acharia aquele cara maneiro. Entende? É o inverso, proporcionalmente, de lado assim, do Capitão América. Imagina fazerem filmes, quadrinhos, não sei o que, do Capitão América. Então lá o Capitão América, isso tudo, liberdade e tudo mais. Mas se a guerra tivesse sido perdida pelos Estados Unidos e pelos aliados, tivesse sido vencida pelo eixo, seria o contrário. Esses filmes hoje em dia seriam praticamente os Vingadores na era da Segunda Guerra. Porque eles ressaltavam tudo que era ideal para os alemães. O cara, o loiro, o soldado bravo, que matava muita gente, sabe, invadia as casas, matava os judeus, era assim mesmo, é uma coisa louca. O Triumph of the Will tem discursos do Hitler e todo mundo: Hitler, nós te amamos. E aí o povo andando pelas ruas e os soldados marchando e todas essas coisas, e você fica: gente, isso é preocupante. Isso é muito preocupante.
E agora eu vou te explicar o porquê que é tão preocupante. Ah, porque é convincente. Sim, sim, exatamente porque é convincente. Mas mais do que isso, mais do que o fato de ser convincente, é manipulador. Claro que existia gente que não concordava com tudo isso, mas o fato é, eles conquistaram muita gente, porque Hitler reergueu a Alemanha. A partir do momento que ele reergueu a Alemanha, passou-se a se criar o que depois foi retratado em 1984 por George Orwell, do povo acreditando no que o governo dizia, porque o governo dizia. Então, mas aquele cara é terrorista. E vocês querem um exemplo ótimo? The Matrix, Matrix, o Morpheus. O Morpheus é chamado de terrorista no mundo virtual. Por quê? Porque no mundo virtual ele é um terrorista. Mas a gente sabe que, na verdade, ele era um libertador. Nisso, é sempre importante perceber qualquer questão de geopolítica, porque os Estados Unidos e o Oriente Médio, por exemplo, ok, o Oriente Médio tinha tinham ditadores, e enfim, mas por outro lado, será que os Estados Unidos estão certos? Em nenhum momento eu estou falando que a Alemanha nazista tinha seu lado correto. Não tinha. Matar pessoas da maneira como eles fizeram, nada justifica. Mas era como eles colocavam: olha, os judeus são sujos. Eles são terríveis e devem ser expugnados da face da terra. E foi assim que eles justificaram e muita gente acreditou. Através dos filmes. Porque os filmes e o livro Mein Kampf, eles mostravam como era a pessoa ideal. E a pessoa ideal nunca era judia. Por isso até que pegou muito mal quando nas Olimpíadas o negro ganhou. Porra, o Hitler ficou puto da vida. Foi maneiro pra caramba. Colocando isso, por que que nós devemos até hoje, ficar de olho? Por 2 pontos. Vamos falar de um fora, por exemplo. Esses filmes como Triumph of the Will são exatamente a mesma coisa que o Kim Jong-un e antes o pai dele, Kim Jong-il, faziam na Coreia do Norte. Eles faziam vídeos: olha como ele é celebrado, olha como ele é amado, olha, ele é o nosso ditador favorito. Ele é um ditador. Mas ele se coloca assim. Eu não duvido que tenha gente na Coreia do Norte que acredite nesse cara, porque é a única visão que eles têm. A Coreia do Norte saiu a notícia de que tinha mandado um homem ao sol. Levou 6 horas para ir. Só que não tem problema, porque mandaram à noite. Eu não estou brincando. E sabe, acreditam nessas barbaridades. E aí tem o contraponto. Aqui no Brasil, propaganda eleitoral é manipulação, sim. Não se engane. Propaganda eleitoral tem o seu lado de manipulação extrema. E a máquina de propaganda nazista foi uma escola para esse povo. Podem ver. O candidato não está indo tão bem nas pesquisas, podia melhorar. O que eles mostram? Comício, povo celebrando, bandeira pra caramba. Entendeu? Por quê? Para mostrar. Mas o povo ama. Por que a pesquisa está dizendo que ele não está bem? Perdeu ponto? Se o povo ama. O povo ama. É assim. Vocês lembraram de algum caso, né? Pois é, todos os casos têm isso. Em 2014, o governo de São Paulo não teve isso porque o Geraldo Alckmin estava praticamente garantido de cara. Então não fez isso. Mas em muitos casos isso acontece. Por onde fulano vai, o povo celebra. É assim. Porque funciona. Aí mostra discursando. Porque eu farei tal coisa. Às vezes alguém gritando: viva fulana! Gente, assista o Triumph of the Will. É a mesma coisa. O trabalho da nazi propaganda é isso. Era a mesma coisa. As aplicações feitas naquela época
ainda acontecem hoje e ainda manipulam pessoas. É claro, mas fulano não mata milhões de pessoas que nem aconteceu. Mas, velho, tem muita coisa errada e não param para questionar porque vamos chacoalhar a bandeira. Isso é muito preocupante. Nós deveríamos ter aprendido mais com a Segunda Guerra do que realmente aprendemos. A máquina de propaganda nazista ainda existe em outras formas, em outros lugares. Não na Alemanha, porque na Alemanha não só não pode falar de nazismo, não pode batizar o seu filho de Adolf, como a palavra propaganda foi excluída do dicionário. Vocês têm noção do que é isso? Eles querem simplesmente fingir que nada aconteceu de tanta vergonha que eles têm. E não estão errados, a Itália e o Japão deveriam ter feito a mesma coisa. Então, fica de olho, tá? Fica de olho, porque, na verdade, a forma como as coisas são mostradas, isso te manipula o tempo todo. Ei, você tá vendo aí outros The Mullet Shows que já rolaram e você pode clicar neles para assistir. Então assina o canal e veja mais The Mullet Show para curtir mais desse programa bacana. Certo? Foi. Isso é legal. Isso é legal. Isso é legal.